Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Mari Girardi, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre a série Dom, que é uma série brasileira que estreou pela Amazon Prime dia 4 de junho e ela teve uma divulgação muito grande, tanto por internet, pelos jogos de futebol que a Amazon patrocinou, tinha o nome da série, em televisão, redes sociais, propagandas. Eu vi bastante essa série sendo divulgada e teve muito investimento. Mas será que valeu a pena todo esse investimento nessa divulgação? Bom, para quem não sabe, Dom é uma série baseada em fatos reais. E toda série baseada em fatos reais, ou filme, enfim, qualquer coisa, as pessoas vão lá procurar a história original e esperam ver essa história original, né? Então, para quem não sabe, a série é baseada na história do Pedro Dom, que foi nos anos 2000. Ele ficou muito conhecido nos anos 2000 no Rio de Janeiro como Bandido Gato. Ele era o líder de uma gangue que assaltava prédios de luxo no Rio de Janeiro. Mas a série, quem foi esperando assistir só isso, encontrou muito mais. A série não fala só sobre isso. A série ela nos mostra essa relação entre pais e filhos que estão do lados opostos de uma guerra. O pai é um policial que a vida inteira lutou contra as drogas, enquanto o filho é atraído por ela desde a infância. E como uma família estruturada pode se desestruturar completamente por conta disso, por causa das drogas. Né? Então, a série se passa em duas épocas. Ela se mostra nos anos 70, que é quando a cocaína estava começando a ser espalhada pelo Brasil, e mostra também a vida do Vitor, que é o pai do Pedro, quando ele era jovem, com a sua luta, né? Toda a sua história. E nos anos 2000, que mostra a história do Pedro Dom, que leva o nome da série. Pra mim foi interessante assistir, e é muito interessante a gente assistir e entender esses lados, porque na história do Pedro mostra também ele desde a infância, que ele começou a se viciar em cocaína desde a infância. Então ela vai mostrando, e o interessante dessa série é que também, apesar de ser baseada nos fatos, ela tira aquele estereótipo de que é o pobre que mora na comunidade. Não, ele é um menino loiro de olho azul que é classe média ali, tem a família e começa a entrar nas drogas e nessa vida. Enquanto mostra a história do pai, que eu acho também interessante, porque a gente vê e descobre como que os dois chegaram até hoje, chegaram até o ponto que eles estão, porque eles estão com essa relação, e porque o pai tem esse pensamento, porque o filho tem esse pensamento. Então a série ela vai construindo a história dos dois. O Victor tem algumas tramas que mostram, que colocam pra ele, que um pouquinho desnecessário, porque foge um pouco da história da série, que a série chama Dom, então a gente quer saber a história do Pedro Dom. E aí tem umas tramas ali pro Victor que fica meio ali, depois acaba e nunca mais falam daquela trama. Outra coisa é que a série é muito fiel à época. Ela é filmada na rua, ela é filmada nas ruas do Rio de Janeiro mesmo, e temos todo aquilo da época, o celular tijolão, os orelhões, que eu usei o orelhão, tá? Sim, eu fui dessa época. A máquina de escrever, que na minha época já existia o computador quando eu era criança, mas a minha família tinha uma máquina de escrever, eu cheguei a mexer, então é bem legal a gente ver essas coisas que muitos jovens, crianças de hoje em dia não vão ver, a não ser que a família tenha guardado ou em algum museu, enfim, algumas coisas relíquias, televisão de tubo, enfim, todas essas coisas. Então é bem interessante, isso ajuda. E claro que o elenco coadjuvante, que também foi muito bom, eles escolheram atores bons que completaram a história, principalmente o pessoal que era da gangue do Pedro. Tivemos atuações ali, nomes conhecidos, nomes que eu não conhecia, mas que também deram o nome ali, sempre que apareciam, dava contra o recado. E aí não podemos deixar de destacar Gabriel Leone. Gabriel Leone deu a vida a Pedro Dom e desde o primeiro minuto ele entregou assim totalmente de si. Desde o primeiro capítulo você vê a atuação dele tá impecável, está ótima. Ele se entregou totalmente pro papel, ele se entrega ali, você vê. E quando ele tá também com o Flávio Tolesani, que é o que dá a vida ao Victor, e quando eles estão juntos, assim, temos cenas ótimas. Felipe Bargança, que dá a vida ao Victor jovem, também entregou assim com bastante intensidade. Outro ponto muito bom da série é a fotografia. Ela mostra o Rio de Janeiro, as fotografias, as fotos aéreas, ela mostra o Rio de Janeiro ali, as praias,
as comunidades. É muito linda essas imagens aéreas, é bem impecável essa parte. A única coisa, mas aí vocês podem me ajudar, que eu não sei, a série tá um pouco escura. Eu não costumo assistir muitas séries da Amazon, então não sei se tem algum lugar lá, alguma configuração que eu tenho que clarear um pouco mais. Eu também sou um pouco cega, então ajudou um pouco pra eu não... Tinha horas que eu tinha um pouco de dificuldade, mas fora isso, a trilha sonora também da série é muito boa. Temos ali as músicas que fizeram sucesso na época, que todo mundo dançou. E cada episódio que acabava tinha uma música ali que você fala, meu Deus, porque ficava naquele choque. E por conta disso, talvez você não consiga maratonar tudo num dia só, porque a série ela é pesada, tem muitas cenas de violência, corrupção policial, tem as cenas de drogas infantis, inclusive pode dar gatilhos, por isso que eles colocam um aviso nos primeiros episódios sobre se você está sofrendo com esse tipo de problema para procurar ajuda. Eles colocam lá por conta disso. Então, assim, talvez você assista um capítulo e precisa dar um tempo, volte, mas são 8 episódios, não é muito comprido. Mas, pra mim, a série poderia ter encurtado um pouco, ser menor. Em menos capítulos eles conseguiriam entregar cenas de ótima qualidade. Eu não vou aqui dar spoiler, mas tem cenas que quando você for assistir, você vai ver que você fala, pô, poderia ser desnecessário. Não tira a qualidade da série, mas poderia ser cortada, sabe? Não é uma coisa que eu fui ver a série por causa disso. Então, poderiam ter diminuído um pouquinho, mas a série tá boa, tá ótima, como eu falei. Vale responder a minha pergunta, então, do começo, sim. Pra mim, valeu muito a pena. É mais uma série brasileira, mais uma produção aí de sucesso, com ótimas atuações, e nosso mercado então está crescendo. Então, vale a pena sim, é uma série boa, então assista, vê o que vocês acham. É uma série que vai te prender, apesar de você às vezes ter que dar uma parada, mas você vai querer saber mais. Você torce, você tem raiva, você quer que dê certo, você quer que dê errado. É uma mistura de sentimentos ali, tem ação, tem drama, tem de tudo, tá muito bom. Sobre uma segunda temporada, não acredito que caberia, porque eles conseguiram contar a história do Pedro inteira, assim, conseguiram dar ali o que eles queriam. Eles deixaram algumas tramas em abertas, não foram tantas, mas enfim, deixaram, então talvez poderia até fazer uma segunda temporada, mas o problema de quando faz alguma produção baseada em fatos reais é que se você contou já a história, como você vai contar o resto? Tipo, teoricamente você vai começar do zero, vai fazer outra coisa, e isso pode atrapalhar um pouco, pode perder a qualidade. Espero então que a Amazon não se pronunciou ainda sobre isso, se vai ter ou não uma segunda temporada. Eles não falaram nem que sim nem que não, então pode ser que tenha. Se tiver, espero que os diretores, produtores façam alguma coisa boa, consigam um bom roteiro para que seja tão boa quanto a primeira temporada. Mas, e aí, você já assistiu? Tá pensando em assistir? Deixa aí nos comentários, se você já assistiu, fala aí, deixa aí sua opinião para saber. Se você tá pensando em assistir também, fala aí. E aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like para continuar acompanhando meus conteúdos.